A China está vindo com tudo para tirar o posto dos norte-americanos de maior potência geopolítica mundial. E agora Xi Jinping se aproxima de Merkel, Macron, Giuseppe Conte, os principais líderes da União Europeia. O Trump não vai ficar nada feliz com isso, hein? Se cuida, Estados Unidos, se cuida. Fala, galera, beleza? Também tão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já para aí. Se você gosta de geografia, gosta de geopolítica, atualidades, polêmicas, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que aqui no canal você vai sempre encontrar tudo que você precisa para se manter sempre bem atualizado, informado, enfim, conseguir discutir tudo com todo mundo, beleza? Conto muito com a sua ajuda, espero vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, hoje a gente tem um assunto super importante, super polêmico também, que é o crescimento geopolítico da China. Eu vou falar para vocês os prós, o que aparentemente mostra que a China realmente está crescendo muito no cenário internacional, e também os contras, né? Por exemplo, acredito que vocês já devem ter ouvido falar na paralisação, né? No não crescimento, na desaceleração do crescimento chinês. Vamos tentar entender um pouquinho isso aí, ó. A China, galera, com toda certeza, ela quer roubar o posto dos norte-americanos e também dos russos, tá? Como maior potência geopolítica internacional. E a gente sempre costuma fazer uma análise muito mais geográfica e científica, que toda potência geopolítica, ela se baseia em três grandes princípios. Ela tem que ter grande influência econômica, uma grande influência cultural e uma grande influência militar. Vamos pegar os chineses? Os chineses, eles têm o segundo maior PIB do mundo, já vão superar os norte-americanos no futuro próximo. Eles estão querendo cada vez mais aumentar a sua influência econômica, fazendo investimentos, por exemplo, estrangeiros, tal. Eles estão aumentando o seu poder bélico, investindo cada vez mais em questões militares e estão tentando aumentar o seu poderio de influência cultural, principalmente na Ásia no Sudeste Asiático ali. Ou seja, os chineses eles estão crescendo realmente. A gente cada vez mais vê transnacionais chinesas, automobilísticas, roupas, marcas chinesas. Ou seja, é uma influência cultural que está aumentando. Então os chineses realmente eles estão indo no caminho certo. Se na década de 90 a gente via a China como um país que exporta bugiganga, hoje em dia a gente tem na China a Huawei, temos a Jack Motors, por exemplo, a Chery, enfim, marcas chinesas que são cada vez mais relevantes. A própria Lenovo, por exemplo. A Huawei, por exemplo, grande empresa de telecomunicações do mundo, vai ser a primeira empresa no mundo a lançar a tecnologia 5G. Ou seja, ou você entra para o mercado chinês, ou você vai ficar defasado tecnologicamente. Claro que a Huawei ela tem uma série de suspeitas aí de espionagem, ela que faz aquele sistema, por exemplo, de reconhecimento facial na China. Não sei se vocês sabem, mas 200 milhões de câmeras aproximadamente estão espalhadas nas maiores cidades chinesas, fazendo reconhecimento facial, para prender bandidos, para fazer um sistema de pontuação, onde as pessoas que têm melhores comportamentos são premiadas pelo Estado chinês. É uma coisa meio Big Brother, assim, lá do George Orwell. Mas é maluco, mas enfim, o Estado chinês faz isso. A China, ela estabeleceu uma meta que até 2049, ou seja, 100 anos da Revolução Chinesa de 1949, ela vai gastar cerca de 1 a 2 trilhões de dólares em infraestrutura em países estrangeiros. Isso está sendo chamado de a nova Rota da Seda. A Rota da Seda, que antigamente era utilizada pelos chineses para fazer comércio com vários outros países, essa terminologia hoje se refere à China investindo em rodovias, ferrovias, infraestrutura em outros países como forma de garantir até uma certa soberania sobre aqueles países. A China fez muito isso, por exemplo, com os países africanos. A África carece muito de infraestrutura. Então a China ia lá, em troca de recursos minerais, petróleo, etc., construiu uma ferrovia para os países africanos e os países africanos retribuíam com, digamos assim, uma subordinação política e também com produtos minerais muito mais baratos. Só que a China agora está pretendendo fazer isso não só com países subdesenvolvidos. A China está investindo na Ásia Central, aqueles países Kirguistão, Turcomenistão, que é um bolsão de gás natural gigantesco, e está investindo também na Europa. Olha que coisa significativa, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma guerra comercial muito grande entre China e Estados Unidos, a gente percebe que a China está tentando buscar novos parceiros. A China é uma grande parceira russa, a gente fala que a parceria russo-chinesa está cada vez maior. Por exemplo, no passado o Putin e o Xi Jinping trocaram cartas, olha que meigo, né? Um falando que o outro é melhor amigo de um, ou seja, os dois são melhores amigos hoje. Claramente uma referência à ofensiva norte-americana, né, como se fosse um novo polo de poder contra os Estados Unidos. E a China agora está numa viagem. O Xi Jinping viajou para a União Europeia, se reuniu com o Giuseppe Conte na Itália, a Itália que falou, aceito China, eu aceito participar dessa sua nova Rota da Seda. Isso vai ser benéfico porque a Itália hoje é um dos países da Europa que passa por uma das piores crises econômicas, uma
uma dívida pública gigantesca, o governo de Giuseppe Conte é extremamente nacionalista, até um pouco contra a União Europeia, tá? Eles não gostam muito dessa questão de um parlamento europeu, de uma livre circulação de imigrantes, a Itália tá se fechando um pouco pro nacionalismo, mas o Xi Jinping, além de fazer parceria com o Giuseppe Conte, se encontrou com a Merkel e com o Macron, líder da Alemanha e da França, respectivamente, que são os dois principais líderes da União Europeia, e estabeleceu políticas de cooperação. A China prometeu que vai abrir o seu mercado para os produtos europeus, e a Merkel falou que ela também está disposta a receber investimentos chineses. A União Europeia, de verdade, galera, está com uma economia paralisada. Altos gastos públicos, a Alemanha... a França, por exemplo, uma série de protestos. A Europa está estagnada. Ela precisa receber investimentos estrangeiros. E se a gente teve, por exemplo, ano passado, o Trump criando várias animosidades com a União Europeia, a China hoje está se mostrando um cenário muito mais favorável aos países europeus. Então é perigoso sim essa política isolacionista que o Trump teve, principalmente ano passado, de aumentar a taxa de juros para atrair investimentos estrangeiros, de adotar barreiras comerciais com a União Europeia. Essas políticas permitiram que a China avançasse, porque galera, de verdade, convenhamos que ninguém gosta muito do sistema chinês. A gente sabe que é uma ditadura, controla os meios de comunicação, de informação. Mas quando você está falando de dinheiro, de investimentos, tanto faz a nacionalidade. Os países eles vão querer receber investimentos chineses. E eles sabem que a China está disposta a gastar trilhões, que é muito mais que o PIB que uma série de países, em infraestrutura em outros países. Isso vai aumentar a influência chinesa, tanto econômica como cultural, a China também investindo no poderio militar, e com certeza isso cria uma frente econômica que vai rivalizar com os americanos. Outro ponto importante, né? Pessoal, mas eu fico ouvindo aí que a China está passando por um período de desaceleração da sua economia. Isso é verdade? Isso efetivamente é verdade, mas muito cuidado por quê? Quando a gente fala de uma desaceleração do crescimento chinês, não é que a China está retraindo a sua economia, é que está crescendo muito menos do que crescia em anos anteriores. E galera, convenhamos que até é uma coisa natural, visto que é mais fácil você crescer quando a sua economia é pequenininha, do que você continuar crescendo percentualmente quando a sua economia já está gigantesca, como é o caso da China. E a China ela passa por alguns problemas. Por exemplo, a China que adotou uma política do filho único lá na década de 70, faz com que hoje a gente tenha poucos adultos na China e muitos idosos. Ou seja, a China passa por uma questão previdenciária que vem aumentando os altos gastos públicos. O Estado está tendo que sustentar esses idosos. Então a China, olha, pasmem, hein? Até estuda adotar a política do pelo menos 2 filhos. Ou seja, obrigar as pessoas, os casais que são férteis, a terem pelo menos 2 filhos. Coisa maluca, né? A China, por exemplo, cada vez mais que ela se globaliza, a Huawei interferindo, aí, empresas de telecomunicações, investindo no mundo inteiro, aí sabe que os chineses cada vez mais turistam, né, cada vez mais viajam aí pela Europa, para outros países, isso faz com que informações de fora também venham para a China. Então a China ela tenta se globalizar, ao mesmo tempo que ela tenta manter os controles dos meios de comunicação. Isso é praticamente impossível. Quanto mais a China se globalizar, mais o Estado vai ter que se dar conta que ele vai ter que liberar um pouco digamos assim, a censura que existe, a ditadura que existe, porque são sistemas completamente antagônicos. Ou seja, a China vai ter que abrir um pouco a sua política, e isso pode ser extremamente perigoso para um país que ainda pratica a censura e a exploração das pessoas tal como meio de vida. Isso é fato, tá? Outra coisa, os movimentos separatistas que existem na China. A China, por exemplo, tem um movimento em Taiwan, que eles consideram uma ilha rebelde, Taiwan se considera independente, Hong Kong, que pertence à China, mas é quase um outro país, porque tem um sistema democrático ali, a ilha de Macau também, ou seja, algumas brigas políticas, o Tibete querendo separar, os uigures, os muçulmanos ali da China, que várias vezes alegam que eles sofrem desrespeito aos direitos humanos, até com práticas de tortura do Estado chinês, por conta dos seus movimentos separatistas, ou seja, a China tem que lidar com essas questões étnicas que estão muito fortes. E para finalizar, a questão da própria energia. A China ela baseia muito o seu crescimento em produção industrial. Isso quer dizer que ela precisa de muita matéria-prima, até por isso investimento em vários países africanos, e também precisa de muita energia. Só que a gente está no momento em que cada vez mais energias limpas estão falando mais alto do que energias poluentes. A principal matriz energética da China hoje ainda é o carvão natural, o carvão mineral, que dos combustíveis fósseis é o mais poluente. Então a China está gastando muito, hoje é o país que mais investe em energia renovável. Ou seja, são mais gastos do Estado que poderiam estar sendo investidos em outras coisas, mas estão sendo utilizados para mudar a matriz energética em nome de uma produção de energia mais sustentável.
até para conseguir participar de acordos como o Acordo de Paris, de ter menores juros no mercado estrangeiro, poder comercializar com mais países, se abrir a países mais democráticos. Então a China, ao mesmo tempo que ela está avançando, está crescendo, a nova Rota da Seda é uma realidade e agora fazendo parceria com a União Europeia, ela tem algumas dificuldades para conseguir manter esse crescimento. Basicamente, manter a democracia num país tão ditatorial como é, né, manter o povo controlado numa ditadura tão grande, os movimentos separatistas, os altos gastos previdenciários e a questão da energia. Bastante problema aí para a China. Belezinha, galera? Deu para entender? Ou seja, a China está fazendo tudo para ser a nova potência geopolítica internacional. Penso eu que esse movimento até pode vir a acontecer, mas ele vai demorar um pouquinho. Para superar a influência que os norte-americanos têm economicamente, eles são a moeda mundial, eles têm o dólar é a moeda mundial, eles têm a indústria cinematográfica, a indústria cultural, as transnacionais, as marcas, tudo é dos Estados Unidos. Mas a China está seguindo os passos direitinho. E quando o Trump está indo na contramão, né, no nacionalismo, no isolacionismo, então a China com certeza está no caminho certo. Belezinha, galera? Deu para entender? Então tá, ó, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos compartilhar esse vídeo aí para todo mundo ver, belezinha? Falou, gente, beijos, abraços e tchau. Até mais.